estamos de volta, recebendo aqui o advogado Jonathan Pontes, também o professor Marcelo Sitkovski. Vamos estar falando sobre o programa Futurice do Ministério da Educação. Eu quero começar cumprimentando ali nosso amigo. Jonathan, tudo bem? Seja bem-vindo ao Master News mais uma vez. Muito boa noite, Nena. Muito boa noite, professor Marcelo, e a todos os amigos telespectadores do programa Master News. É um prazer estar aqui de volta e eu aproveito, faço 2 registros aqui da sua audiência, que é imensa. É um casal de Campina Grande, os empresários Agenor e Magnólia, mandam um abraço para você, para todo o programa. E aqui em João Pessoa, o casal Márcio e Verônica, são servidores públicos do Estado da Paraíba, aposentados, estão de olhos aqui no programa Master News. Acompanhando o programa, a gente manda um abraço muito especial também. Então, Marcelo, seja bem-vindo. Boa noite. Bom recebê-lo aqui no Master News. Agradeço imensamente o espaço e estamos à disposição para que a gente possa... É só apertar nesse botãozinho aí que você vai... Ah, ok. Ok, pode continuar, Então, agradeço imensamente o convite, né, a possibilidade de podermos discutir, né, a proposta que o Ministério da Educação apresentou. Sim. E que a universidade, desde a semana passada, já começou, através das assembleias universitárias, por iniciativa da nossa magnífica reitora, a professora Margarete, já fazendo aí um debate acerca da proposta e dos impactos que ela promoverá para a universidade, se aprovada. Então, Jonathan, me ajuda. Me explique, me falem sobre esse programa Futurice. Tem estudante aí já prometendo manifestação contra esse programa. O que é que está acontecendo? Na verdade, Nena, só para tentar introduzir para o telespectador, Sim. O governo federal ele promoveu um corte no orçamento das universidades. Das universidades Isso federais. gerou bastante polêmica e vários protestos. E esse a corte... gente fala sobre isso, desde que foi anunciado o corte, a reitora já esteve conosco 2 vezes, Exato. Inclusive, falando sobre isso aqui, né? Nós nos posicionamos aqui no seu programa contra o corte, porque ele não veio acompanhado de um estudo, de um objetivo. A gente corta um orçamento em casa, um orçamento doméstico, um orçamento de uma empresa, um orçamento de um município, de uma entidade, quando você tem algo em mente. Meu faturamento caiu, por exemplo, eu vou ter que fazer uma demissão dos funcionários. Eu perdi meu emprego, então vou ter que fazer uma readequação orçamentária em casa. Sim. Mas, nesse caso, não. O governo, nitidamente, sem maiores explicações, promoveu esse corte. Muitos até acreditam que foi uma retaliação aos movimentos puxados pelo campus da Bahia, por exemplo, o do Rio de Janeiro, que promoveram protestos contra a reforma da Previdência e contra as outras políticas públicas. E aí, na semana passada, na última quarta-feira, o terceiro ministro da Educação, ele promoveu uma coletiva de imprensa anunciando esse programa, esse tal do Futurice. E aí ele justificou, mas não conseguiu, aliás, ele apresentou a justificativa, e esses cortes, na verdade, eram uma espécie de contingenciamento, que ia se represar os recursos, mas eu, particularmente, não me convenci da sua explicação. O professor Marcelo vai discorrer mais sobre esses detalhes. Sim, inclusive eu gostaria de lembrar que os reitores se reuniram já das universidades. Isso. São quantas universidades? 60? Nós temos 66. 66 no Brasil? A Andif esteve reunida agora na última quinta e sexta-feira, elegeu inclusive novo presidente da Andif, que é a Associação dos Reitores das Universidades Federais, né, o professor reitor da Universidade Federal da Bahia, e que é provável que esteja entre nós em breve aqui na UFPB, inclusive para discutir, né, os impactos desse programa. Esse programa, é importante que o telespectador que acompanha, né, possa ter clareza de que o governo está propondo, ao invés de responder diretamente à política de cortes, de contingenciamento que foi promovida, né, pelo governo, ele sinaliza uma resposta, né, que não apresenta nada de concreto para o conjunto de necessidades e demandas que as universidades federais hoje têm no país. Ao contrário, coloca para frente, inclusive faz muitas promessas, mas não diz de onde vem o dinheiro, ou quando diz de onde vem o dinheiro, né, não deixa muito claro quais serão essas fontes de receita. Acima de qualquer coisa, antes de que se apresentar qualquer proposta para o conjunto das universidades hoje no país, o Ministério da Educação precisa, né, atender, né, a demanda dos reitores, que coloca que a partir do mês que vem, né, na verdade, na passagem de agosto para setembro, as universidades no Brasil inteiro irão paralisar suas atividades, porque não tem condições
sequer de pagar, de honrar com compromisso, como fornecimento de energia, água, telefonia. Então, essas são questões mínimas para o funcionamento da sala de aula, de laboratórios. A gente já tem situações em universidade, como Mato Grosso, né, do Sul, onde a universidade teve cortado o fornecimento de energia pelo não pagamento, né, e a situação, inclusive, de pesquisas e estudos de décadas que estão ameaçadas porque laboratórios, professores saíram correndo para tentar garantir que as substâncias, que os estudos, que os animais que estão em laboratórios, um outro local, considerando que houve o corte do fornecimento de energia. Mas o Projeto Futuris, o que é exatamente? Eu acho que isso é fundamental. Mas só se você comentar sobre o Projeto Futuris, o ministro da Educação, ele chegou a dizer que podia gastar por conta, as universidades poderiam gastar por conta, e até outubro, né, o orçamento, e que depois entraria na normalidade. As universidades, naturalmente, têm toda uma preocupação em relação a essa questão, porque, pelo que a gente percebe neste governo, tem muitas complicações, né? É como se não tivesse muita segurança, porque muda toda hora os ministros, começa daí, né? Vive mudando, né? E política pública, como a educação, ela não pode ficar à mercê do bom humor, né, dos seus gestores. E, acima de tudo... E, na teoria, tem que ser uma coisa... sem a certeza de que vai ter a dotação orçamentária, que o dinheiro vai estar liberado e que vai poder liquidar, né, junto aos fornecedores. E isso é o drama que vive hoje, por exemplo, a UFPB. A UFPB não sabe, assim como a UFCG, como vai honrar os pagamentos a partir de setembro. Setembro já não tem mais recursos suficientes para manter em funcionamento as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Não é só pesquisa e extensão, né? O Ministério tem dito, mas vocês cortam aqui alguma coisa, cortam aqui outra coisa. Não há condições de promover nenhum corte hoje. O funcionamento das universidades, de fato, estão ameaçadas. Tem que manter, né? E nós estamos falando de uma das políticas mais importantes de uma nação. Né? Como manter uma nação soberana se é uma nação que não investe em educação e que também não investe no desenvolvimento de ciência e tecnologia. E o Futuris apresenta-se aí como uma novidade, onde, na verdade, se a gente pegar o projeto, a minuta de lei que está à disposição no site do Ministério da Economia, vocês vão observar que, além do profundo equívoco que está lá revelado nessa proposta, que é alterar, sem de fato colocar através de uma PEC, a Constituição Federal. A Constituição prevê, né, a autonomia universitária, a autonomia didática, financeira e administrativa. Mas, veja, é bem diferente do que o Futuris se propõe. O Futuris está como proposta de que as universidades, que os professores, que os centros busquem, junto à iniciativa privada, recursos para o desenvolvimento de ciência e tecnologia. E aí tem uma questão importantíssima. Primeiro, pensar na economia do nosso país, uma economia em crise, né? Pensar que, se nós temos ou não tradição da iniciativa privada, investir em pesquisa e desenvolvimento. E nós estamos falando de uma economia de um país, né, como o Brasil, que vivenciou nos últimos anos uma profunda desindustrialização. Então, quem é que vai investir em pesquisa e desenvolvimento? Quais são as empresas que vão investir? Se você tem uma brutal desindustrialização, só para a gente pegar um dado concreto, quais são as empresas que hoje investem em pesquisa e desenvolvimento? Porque a propaganda toda é de que as empresas irão salvar e irão investir nas universidades para desenvolver pesquisa e inovação. Mas hoje nós temos, concretamente, as empresas públicas, ainda aquelas que sobreviveram, e as que esperamos que sobrevivam também ao governo e ao Paulo Guedes. Nós temos a Petrobras, que investe pesado em pesquisa e desenvolvimento na Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, mas nós temos também no Rio Grande do Norte experiências. Nós temos a Embraer, a Embrapa, ou seja, nós temos das empresas públicas algum nível de investimento, mas as empresas privadas, no geral, não investem nada, né? Ou muito pouco, o que não pode substituir, sob hipótese alguma, né, os investimentos do Estado brasileiro. E aí tem uma casca de banana, a gente diz assim, de forma mais popular, nesse projeto.
né? O projeto fala que vai arrecadar 102 bilhões de reais. Mas hoje, qual é o investimento das universidades feito pelo Estado brasileiro? Não passa, é um pouco mais de 6 bilhões. Ora, se hoje custa 6 bilhões, por que eu estou oferecendo 102 bilhões? De onde é que eu estou oferecendo? Isso virá da venda, da hipoteca, do patrimônio da universidade. Promete também o ministro que virá 30 bilhões, deve vir dos fundos constitucionais. Esses fundos constitucionais, a maioria das pessoas e os governadores e prefeitos deveriam estar muito atentos a isso, a essa proposta. Porque os fundos constitucionais, nós estamos falando do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, do Fundo de Desenvolvimento do Norte e do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Ele está dizendo, nós vamos tirar daqui para investir nesse novo fundo que deve financiar a ciência e tecnologia, as universidades no país. E também fala de tirar do Fundo de Cultura. Né? Eu, inclusive, brincava, será que ele combinou com os demais ministros? Será que isso foi combinado no governo? Ou é mais um improviso? Né? Porque fica muito claro que, se as universidades aderirem, se esse projeto de lei prosperar, a função das universidades será radicalmente distinta do que tem hoje. As universidades são patrimônio da sociedade brasileira, responsável pela formação de pessoal, claro, pelo desenvolvimento de pesquisa, ciência, tecnologia e inovação, e por extensão universitária, né, que cumpre uma função, que é contribuir com este país para o desenvolvimento econômico, social, político e cultural desse país. E aí você quer jogar isso tudo no colo da iniciativa privada, que além de não ter tradição, né, não existem departamentos de pesquisa e desenvolvimento nessas empresas. Então, o futuro está mais para virem-se e procurem, né, recursos na iniciativa privada, porque nós vamos esvaziando aos poucos o financiamento público. Doutor Jonathan. Bem, complementando a aula que o professor nos concede, nós temos que analisar um aspecto que ele falou importante em relação à Constituição Federal. A Constituição Federal, né, em relação à educação, ela traz uma divisão, que é uma divisão tripartite, que nós chamamos. Por exemplo, o ensino fundamental é de responsabilidade dos municípios, o ensino médio é responsabilidade dos estados, e a educação, o ensino superior, é responsabilidade e prerrogativa da União Federal. Sim. Inclusive, não só nas universidades públicas, nas federais, nas instituições federais de ensino, mas também aquelas que são privadas, elas só podem abrir mediante autorização, a concessão do poder público, inclusive com prazo determinado. O que eu observo por estes breves relatos, pela entrevista do ministro, pela incongruência e incoerência do governo no aspecto relacionado à educação, é o seguinte: é uma tentativa disfarçada, em grosso modo, de privatizar o ensino superior. E aí você pode, por exemplo, questionar um argumento, e eu fui aluno da Universidade Federal do Paraíba, tive esse orgulho e essa honra, desde aquele tempo, quando tentou se promover a reforma universitária, e até antes disso, há um debate, que é um debate mentiroso, onde só tem acesso à universidade pública os alunos ricos, os alunos de elite, os alunos com melhor poder aquisitivo. Não é verdade. Se você analisar um curso ou outro isolado, como, por exemplo, medicina ou direito, isso poderia até ser verdade, mas não são esses cursos apenas que promovem a universidade. Nós temos o curso de pedagogia, que formam diversos professores pelo país afora. Inclusive, muita gente de origem humilde tem a universidade como único escopo, como única fonte de promoção social, de desenvolvimento. Ele não só se forma, como ele promove o impacto na sua família, na sua sociedade, no seu município. Ele vem aqui em João Pessoa estudar, ou em Bananeiras, ou em Areia, e retorna lá para o Vale do Piancó, para o Sertão, por exemplo, depois de se formar. E com isso, olha, o relato que o professor Marcelo nos traz, com dados e com elementos, ele é muito grave. Você não está discutindo baderna, você não está discutindo recursos acessórios, você está discutindo custeio. Como é que uma universidade pública, com mais de 60 anos, vai parar porque não tem dinheiro de pagar a luz, a água, comprar um papel, material de expediente, algo básico. Esse é o futuro do país, na verdade, né? E como pensar? É a juventude que precisa estudar, que nós precisamos de médicos, de professores, de profissionais de todas as áreas, e a maioria nem tem recursos financeiros para pagar uma faculdade. Esse dado essa é a realidade, importante, né?
da nossa universidade, mas no Brasil como um todo, as Preocupante universidades públicas federais passaram a ampliar o acesso, de tal forma que hoje você tem um perfil do nosso alunado, que é um perfil de setores mais pobres da sociedade, né? Lógico que você tem, na verdade, a Universidade Pública Federal, ela reflete a própria sociedade. Mas tem uma outra questão que me parece importantíssima colocar num debate, que a sociedade precisa estar muito atenta. Olha, qual é a função da universidade? É formar médicos, engenheiros, assistentes sociais, enfermeiros, advogados, ou seja, professores. E essas áreas, parte dessas áreas, não vai ter nenhum tipo de incentivo de empresas que irão investir para a formação de professores. Não vai ter isso. Então, isso de fato ameaça o funcionamento da universidade. Mas peguemos então os exemplos das grandes áreas que possivelmente, na avaliação do ministro, pode atrair investidores. Ora, hoje, o desenvolvimento de pesquisas, por exemplo, que permitem a produção, achados, que são estudos que duram 20, 30 anos, para vacinas, medicamentos, procedimentos, isso para pensar na área de saúde. Pensemos também a área da construção civil, são materiais que são desenvolvidos através de longos estudos. Veja, quando você tem a pesquisa financiada pelo Estado brasileiro, ela tem um objetivo que é contribuir para o desenvolvimento dessa nação. Certo. Quando ela está subordinada, e não tem problema nenhum, porque nós temos inúmeras parcerias com empresas, mas quando ela está subordinada e a conta é paga pela empresa, ela vai estar, a sua pesquisa vai estar sendo controlada, e não só vai ser propriedade daquela empresa. Né? Ela não vai estar a serviço da comunidade, a serviço da sociedade. Isso, para nós, é uma ameaça enorme, porque nós temos inúmeros exemplos de grandes corporações que impediram que estudos, por exemplo, fossem desenvolvidos, que, por exemplo, tem um escândalo muito conhecido na sociedade, no mundo como um todo, que é da indústria do tabaco norte-americana. Né? Durante muito tempo, ela financiou pesquisas que diziam que o consumo, o tabagismo não produzia câncer, mas foram nas universidades públicas, com a liberdade que o financiamento público permite, que produziu-se estudos fundamentados que revelam o adoecimento por conta do consumo do tabaco. Vejam, se a gente passa a submeter toda a produção da ciência e tecnologia às regras e necessidades da iniciativa privada, nós corremos inúmeros riscos. E, acima de tudo, ora, produzir ciência e tecnologia tem que ser tarefa de Estado. Investir em educação, eu insisto, né, como a gente vai garantir soberania nacional se nós estamos abrindo mão da produção, da formação de pessoal de qualidade, de excelência, a gente está abrindo mão da produção de ciência e tecnologia. Verdade, Jonathan. Nesse sentido, nós temos aqui exemplos, como o professor citou, por exemplo, a Embrapa. Ela foi pioneira, através da pesquisa, em relação aqui da Paraíba, a questão do algodão colorido e tal. Nós temos o exemplo da professora da UFPB e médica também, que pesquisou e desenvolveu a relação entre o Zika vírus com a microcefalia. Inúmeros outros exemplos, da Fundação Fiocruz e outros, sempre, como disse o Marcelo, em relação à universidade pública. Isso, a priori, como nós falamos há pouco, não é o único fundamento, nem a única razão de existir da universidade, mas, principalmente, sem isso, o país tende a retroceder. Você vai perder muito espaço, vai acabar acontecendo um fenômeno de exportação dos cérebros brasileiros. Os grandes pesquisadores, os grandes profissionais vão ter que sair do país para ir buscar espaço, para poder desenvolver a pesquisa. Nós tivemos, na época dos medicamentos genéricos, uma política pública de saúde que quebrou, foi uma briga internacional para quebrar as patentes, foi através da pesquisa. Tudo isso é desenvolvida nas universidades. Mas eu quero colocar um aspecto mais social, sabe, Nena? Como eu disse, você não pode prejudicar milhões de brasileiros com uma política equivocada, porque educação, segurança pública e saúde, esse tripé constitucional, ele independe de governo. Obrigatoriamente, ele tem que ser uma política de Estado, porque o governo que aí está, ele é transitório. Os governos que passaram também foram. Então, o Brasil não pode ficar refém de uma política que deve ser de Estado e pode desconstruir esse Estado. Por exemplo, imaginemos o desmonte das universidades, todas elas fechando. Alguém pode ir para a imprensa, o porta-voz, o ministro, enfim, dizer, não, mas
por exemplo, um arrobo de ignorância, na universidade só tem vagabundo, fechou mesmo, porque tá vendo? Não queriam estudar, ninguém queria progredir, só queria fazer bagunça, baderna, o que não é verdade. Como é que você vai estudar com a universidade sem luz, com a energia cortada? Como é que você vai pesquisar se você não tem sequer o laboratório funcionando, porque a estufa, porque o produto químico não existe mais, não foi. E outra coisa, além dessa questão de recursos, observemos que as universidades, como disse Marcelo, ela tem que ter autonomia sem interferência do governo. Autonomia significa independência. Você tem um recurso, existem os conselhos, no caso da UFPB tem um CONSUNE, tem um CONCEP, são os conselhos universitários que determinam para onde deve ser aplicado o dinheiro, qual vai ser a política adotada. Existe a questão das cotas sociais para ingresso na universidade. Muitos criticam, eu defendo, porque é uma reparação histórica, porque ela não é só com a cota racial, e sim social também. Mas, enfim, o que o Brasil precisa acordar é porque muitas mazelas estão sendo propostas sem o devido debate. Já passou em primeiro turno a questão da reforma da Previdência, e muita gente ficou aliviada, mas não foi tão ruim assim, porque o substitutivo aprovou isso, tirou a capitalização, tirou o BPC. Daqui a pouco vão dizer, não, mas essa questão da universidade, isso é conversa de professor esquerdopata. E não é verdade. Os dados mostram que esse ataque, ele é grave e precisa ser combatido. O que se pensa a partir dessa atitude do ministro da Educação, do presidente da República? O que a população deve fazer? Como devemos agir? Porque, assim, se eu for falar como os políticos devem agir, os senhores deputados, os senhores senadores, hoje a população já não tem mais segurança nessa questão, não é? Porque a gente sabe que a maioria dos políticos, dos deputados que lá estão, eleitos pela vontade do povo, os senadores que são eleitos pela vontade do povo, eles não estão fazendo bem a vontade do povo. Eles vão lá e votam de acordo com a vontade deles, né? O parecer deles, né? Então, assim, em relação a essas universidades, o que devemos fazer, na sua opinião, professor? Veja, penso que é fundamental que cada telespectador, cada membro da sociedade brasileira, primeiro se interesse pela universidade, né? Se interesse por conhecer o que é produzido na universidade. Nós temos instâncias próprias de divulgação, mecanismos, as políticas de extensão, de pesquisa. Às vezes as pessoas não relacionam, né? Olha, isso aqui foi desenvolvido na Universidade Federal da Paraíba. Tem gente que nem chega a conhecer o que a universidade é capaz de fazer. Mas o que nós temos dentro da universidade, não é verdade? É verdade, as isso. As pessoas nem conhecem, porque, na para além vezes, da formação de pessoal, e veja, só no estado da Paraíba, nós estamos falando de duas universidades federais que têm um alcance em todo o estado, né? O UFPB e o UFCG. A UFPB e o UFCG. Que a UFCG chega ao interior do estado, como o João está falando, e a UFPB também, né? A UFPB também, porque nós temos campus em Areia, campus em Bananeira e um campus que está em duas cidades, que é o campus do Litoral Norte, que está em Mamanguape e em Rio Tinto. Né? Além de João Pessoa, que é o... Não, no Sertão não tem polos da UFPB. Aí você tem polos, né? Cajazeiras, isso é o UFCG, Patos, Souza, isso, exato. O UFCG. Da UFCG, né? Que era uma única universidade, quando foi dividida, ficou assim distribuída. Mas o fundamental é que as pessoas se envolvam e se interessem por conhecer o que é a produção da universidade, o que ela pode oferecer. Ora, quantas pesquisas, quantas ações a UFPB, a UFCG e o conjunto das universidades já ofereceram para o desenvolvimento da sociedade brasileira, né? Essa não é uma questão menor, porque, veja, o governo está dizendo assim, olha, eu estou apresentando futuros para que vocês possam melhorar a governança. Está dizendo, as universidades, as pessoas não sabem gastar os recursos que nós estamos repassando. Está chamando os reitores... Né, chamando a atenção, dizendo que eles são incompetentes. Você tocar nesse assunto, professor e Jonathan, porque assim, quando surgiu essa história dos cortes nas universidades, parte da população, está na hora de fazer isso mesmo, porque esses reitores estão gastando demais, está na hora de cortar mesmo, enxugar daqui e dali, para melhorar a situação do país. Vocês ouviram isso? Vocês leram isso nas redes sociais? Ouvimos. Então, assim, tem que ter responsabilidade com isso, né? Isso. Primeiro nós temos que recuperar a verdade desses fatos. Certo. Né? Os reitores e reitoras das universidades têm do orçamento discricionário, que é aquilo que ele pode,
né, através das instâncias democráticas da universidade, com o CEP, com o SUNE, que são colegiados, que se reúnem com periodicidade para planejar a universidade, para saber para onde é que deve ser investido no ensino, na pesquisa e extensão, os recursos são muito pequenos. E quando promoveu os cortes, deixou de fato esses gestores numa situação dificílima. A reitora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul está respondendo processo, porque não tinha como pagar o fornecimento de energia. Vejam só, o governo bloqueou os recursos, não permitindo ela honrar com o compromisso do fornecimento de energia, e agora ela está sendo responsabilizada civilmente por não ter feito o pagamento em dia. Então, ele criou uma arapuca enorme para os gestores. E o futuro disse, olha, nós temos que melhorar a governança, como se a governança das universidades, os reitores, ao longo desses 60 anos, para pegar, por exemplo, nosso exemplo, não tenham sido eficazes nos gastos. Se isso fosse verdade, nós não tínhamos a universidade com o tamanho, com a estatura, com a contribuição social que a UFPB representa somente no estado da Paraíba. Né? Então, é primeiro recuperar a verdade, isso é falso. Nós temos instâncias de controle, internos e externos sobre os gastos, nós temos instâncias democráticas de decisão, né? E ele está querendo transferir isso para uma organização social, fora da universidade, que ninguém sabe como vai funcionar, quais serão e quem irá controlar elas. De outro lado, ele diz, olha, nós queremos também aumentar a internacionalização. Espera aí, internacionalização das universidades já existe há muito tempo e a UFPB, inclusive, está em todos. Confirme essa informação quando a magnífica reitora estiver aqui. Em todos os continentes nós temos relações internacionais, hoje a UFPB, para pregar o nosso exemplo. Né? E outro eixo do futuro, você disse, olha, nós queremos melhorar o desenvolvimento de pesquisa, inovação, veja, aproximando as universidades da iniciativa privada. Alto lá, nós já fazemos isso tudo, sem precisar abrir mão da nossa autonomia universitária, sem precisar vender o patrimônio que ao longo de 60 anos, para pegar o nosso exemplo, foi construído, hipotecando para criar um fundo que vai ser gerido, ninguém sabe como, que vai entrar no sistema financeiro, sob grande risco. Então, eu acho que isso é o fundamental, é que a sociedade possa se envolver, participar das instâncias, dos debates e cobrar dos parlamentares. Nós vamos já fazer reuniões com senadores, com deputados, porque isso vai chegar no Congresso. E nós precisamos convencê-los de que nós temos que manter este importante patrimônio, que é o UFPB, a UFCG, mas o conjunto das universidades, porque eles estão a serviço da sociedade, de toda a sociedade, não de parte dela. E nós precisamos convencê-los, porque eles têm que rejeitar o que aí está colocado. Traçando um paralelo com essa questão de suma importância das universidades e desse programa maldito chamado Futuros, a questão do armamento, sabe, né? A partir de janeiro, o atual governo federal editou 7 decretos tentando flexibilizar o Estatuto de Desarmamento, armar a população, alterando inclusive o calibre, etc., aumentando o número de munições, enfim. E o governo, como mostrou o primeiro turno da reforma da Previdência, conseguiu construir uma maioria que ele não possui, a sua base não é majoritária hoje na Câmara nem no Senado, mas negociou com o Centrão. Só que em relação ao aspecto das armas, toda a mídia, pelo menos a mais racionalizada, os movimentos sociais, muita gente foi, inclusive através das redes sociais, porque nós não tivemos grandes protestos populares, de massa, passeatas, manifestações contra a questão do armamento. Mas a população civil se mobilizou, se organizou, e esse projeto foi derrotado. O governo foi derrotado no Senado, na CCJ. Inclusive o senador veneziano, que logo mais estará aqui hoje no Conexão Master, foi o autor do projeto substitutivo que barrou essa questão do armamento. Então, acatando a sugestão do professor Marcelo, todo mundo, pelo menos os formadores de opinião e professores, todo mundo que está nos assistindo, quem puder, observe e se inteire sobre esse assunto para poder formar essa opinião. Inclusive, não é preciso um raciocínio muito aprofundado. Uma simples análise, superficial até, vai demonstrar o absurdo que esse projeto representa. Então, nós acreditamos que com a pressão, inclusive do ponto de vista jurídico, caso esse projeto ele contenha inconstitucionalidades, os sindicatos, os professores, as organizações, a própria OAB, está monitorando para entrar com as ações competentes no Supremo Tribunal Federal, se for o caso. Mas eu acho que a pressão popular é o caminho mais rápido,
mais organizado para Olha, poder derrotar e isso não tem ser vários aprovado. professores que estão nos vendo através das redes sociais. Quero mandar um abraço para a Célia Frade, a Nice Nunes, a Tatiana Ferreira, lá em Conceição, Cleógenes, Erivan, várias pessoas que estão nos vendo, inclusive professores preocupados com essa questão, que têm filhos nas universidades. E eu queria abraçar também um amigo da gente que está lá em Orlando, Paulo Roberto Miranda, aqui das universidades. Só que assim, eu tenho a impressão que, como esse anúncio aconteceu no início do governo Bolsonaro, e nós já estamos aqui há mais de 200 dias do governo, eu tenho a impressão que, com a manifestação dos próprios reitores que se reuniram, que o governo pudesse ter chegado a um consenso. O governo, que eu digo, ministro da Educação, o próprio presidente da República, que eu tenho certeza que não entrou para destruir as universidades, não é possível. E não é possível, se ele entrou com essa intenção, se a população brasileira vai deixar que ele faça isso, não é? Ele é apenas o presidente da República, mas foi eleito pelo povo, né? Podemos. Então, assim, eu não estou aqui convocando que ninguém faça nada de errado nesse sentido de manifestação, mas que todo mundo fale, é como o professor Marcelo estava falando agora, todo mundo tem que se manifestar em relação a isso e também conhecer mais as universidades, né? Então, assim, como é que vamos ficar no futuro com a nova geração, sem uma universidade pública? Hoje a gente já sabe a situação que há para pagar uma universidade, um curso, qualquer curso é muito caro, qualquer R$100 que sai do bolso do trabalhador é muito dinheiro, principalmente com o salário mínimo que nós temos no Brasil. O desemprego que está cada vez maior, doutor Jonathan e Marcelo, não é, professor? No país. Então, assim, é complicado. Ele anuncia medidas complicadas, cortes complicados. Hoje mesmo ele causou uma preocupação muito grande com essa questão das autoescolas, não é? Que ele quer acabar com as autoescolas. A gente percebe que ele quer acabar com as autoescolas. E ele disse que aprendeu a dirigir, que isso não tem muita importância, fazer uma prova numa autoescola para aprender sobre sinais de trânsito ou aprender a dirigir, como ele cita. Ele disse que aprendeu a dirigir um trator na fazenda onde ele estava. Mas só que não é todo mundo que é como o senhor, presidente da República, não é? Bolsonaro. Eu, por exemplo, também aprendi a dirigir assim. Mas sabe o que eu fazia? Eu tinha essa oportunidade de ter um carro em casa para pegar um carro escondido, sair aprendendo a dirigir, nem idade eu tinha, mas aprendi. Só que não é todo mundo que tem a mesma oportunidade que eu tive, que o senhor teve, né? Tem que ter autoescola, estou dando só um exemplo. Aí as universidades é um caso mais grave ainda, muito mais grave, não é verdade? Isso. E preocupante, né? Sem dúvida. E embora nós tenhamos hoje uma maioria no campo do ensino, da graduação, na iniciativa privada, isso é uma triste realidade da sociedade brasileira, mas nós temos que lembrar o seguinte, tem algo que é específico que só as universidades públicas fazem. Mais de 90% de toda a ciência e tecnologia produzida no país vem das universidades federais e das universidades estaduais. Então, ou seja, isso não se substitui, né? Isso exige investimento do Estado, né? A conta não é cara. Eu só queria lembrar uma coisa para aquelas pessoas que acham, isso não vai me tocar porque eu não tenho gente na universidade, a minha filha está fazendo na iniciativa privada, nos mas tem que cursos. tocar, porque eles precisam de médicos. Precisa de médico, nós temos que ter precisa médicos, de pesquisas. Quem é que pode pagar 8, 10 mil reais de uma mensalidade de medicina? E precisa de pesquisas que produzem materiais, medicamentos, vacinas, tudo vem da universidade Nós pública. estamos aqui diante de um estudante de jornalismo, o Pedro, que é nosso produtor, né, está fazendo estágio aqui. Então, assim, a preocupação é para ele já, que não... será que vai conseguir concluir um curso na universidade com esse tipo de ameaça? Jonathan disse uma coisa importante aqui. Será que isso é uma forma camuflada de se privatizar o ensino público? Inclusive, essa é uma das coisas que o projeto de lei não deixa claro. Porque ele diz que vai formar esse fundo, mas assim, e se esse fundo não conseguir o volume de recursos que ele está dizendo? De onde é que virá, então, os recursos necessários para a manutenção da universidade? Tem uma coisa também muito importante que as pessoas não estão dando devida atenção, é que no bojo da proposta, a proposta mexe com tudo, inclusive com os hospitais universitários. Os hospitais universitários passarão a deixar de cumprir a função que é um hospital-escola. Sim, já passa por dificuldade, né? Isso já passa por dificuldades. E ele já prevê, na minuta que está apresentada, que os hospitais universitários terão 2 portas de entrada. A entrada do SUS, de onde vem recursos, inclusive, para que a universidade, que os hospitais, por exemplo, nosso hospital HU aqui, seja um hospital-escola, recebe dinheiro do SUS. E abre a porta, uma segunda porta de acesso, que seria a porta para planos de saúde e pagamento individual, privado, por serviços de saúde no HU. Para nós, isso não só descaracteriza
o que são os hospitais escolas, os hospitais universitários, e lá se faz também estudos e pesquisas, como, acima de tudo, isso vai expressar um baita retrocesso no atendimento à população do estado da Paraíba. Um apartheid também. Você vai ter... qual vai ser o paciente ou o usuário que vai dizer, eu quero ir para essa porta aqui da esquerda, que é gratuita, não, eu quero ir para outra lá, que é paga, que é melhor, é mais limpa, tem ar-condicionado, etc. Isso é um ato discriminatório evidente, deve ser combatido. Mas, em relação ao HU, um outro detalhe importante é que ele não cumpre só a função do hospital-escola. Óbvio que a função social do hospital ela é imensa, mas é um pré-requisito para a formação, sabe, né? O enfermeiro, o fisioterapeuta, o odontólogo, o médico, todos os profissionais, o nutricionista, os profissionais da área de saúde, eles precisam, no bojo da sua formação, assim como o estudante de direito também precisa de um estágio, ele é obrigado, inclusive na grade curricular, a assistir a audiência, ainda que não vá optar pela advocacia ou pela magistratura, qualquer que seja o segmento, ele é obrigado a, entre aspas, conviver com o direito aplicado, assim como o pessoal da área de saúde. E se você, por exemplo, não dá condições para esse hospital funcionar, ele vai aprender aonde? Olha, eu aproveito e mando um abraço. Se você gosta de mandar um abraço, eu vou mandar também. Quem está nos vendo agora é o doutor Paulo Germano, médico do Hospital Universitário, que é uma referência esse homem, ele é pediatra, ele faz aquela cirurgia lábio fissurado. Isso. E assim, quando o ministro da Saúde esteve aqui na Paraíba, e eu inclusive acompanhei, é o Luiz Mandetta, né, Henrique Mandetta, nós fomos ao Laureano, junto com o ministro, o deputado Wilson Filho, deputado federal estadual Wilson Filho, e o deputado federal Wilson Santiago, e o ministro estava lá, e o ministro citou o nome de Wilson Filho, inclusive quando esteve aqui na Paraíba, a primeira vez, quando deputado, foi através de Wilson Filho. E, no momento, ele citava o nome do doutor Paulo Germano. O doutor Paulo Germano estava presente e homenageou na hora do doutor Paulo Germano, pelo trabalho que ele faz, com toda a dificuldade do mundo, dentro do hospital universitário, que é uma referência, já deu muita dignidade a várias crianças, né? Você sabe que eles nascem com lábio leporino, não é? E ele continua fazendo esse trabalho, ele está nos vendo agora. Mas, sem querer atrapalhar vocês, em relação ao seu raciocínio. É para informar que o HU passa dificuldades e precisa de apoio, né? Precisa de apoio. A Universidade Federal. Porque nós não temos um setor mais importante do que o outro. Eu entendo que a educação ela é importante sempre. E a formação e o acesso, ele deve ser mantido, deve ser preservado. Imaginemos o seguinte cenário. Por exemplo, o curso de veterinária, ele é ofertado em Patos, pela UFCG. Em Patos. Em Patos. Eu não sei se João Pessoa, se recentemente já tem... Em Areia também. Por exemplo, o meu pai foi aluno de agronomia em Areia. De lá saiu para o mundo, para o Pará, para o Mato Grosso, enfim. E quantos jovens paraibanos também não fazem isso? Optam por estudar na universidade. E o colega aqui, Pedro, que está fazendo jornalismo, comunicação social, enfim, grandes radialistas, grandes jornalistas, se passaram pela Universidade Federal da Paraíba. E qual vai ser, voltando para o que o professor falou, qual vai ser o interesse, qual é a instituição? Não vou citar nome nenhum, mas qual vai ser a instituição, a multinacional, que vai querer investir no curso de jornalismo, no curso de história, no curso de pedagogia, de direito. Exato. Ele vai investir para advogados processarem, por exemplo? Não. Eles vão optar por assuntos do seu interesse. Isso se optarem, porque hoje, se eu for analisar um dado estatístico concreto, qual é a participação privada hoje no ensino e pesquisa brasileiro? Como disse o professor, não chega a 10%. Esse dado é importante. 90% do que é produzido do país, de ciência, tecnologia e pesquisa, é fruto do trabalho das universidades. Porque elas estão aí, estão de portas abertas. Mas se fecharem, já era. Nós não teremos mais isso. É verdade. E é preciso sempre lembrar isso. Não há universidade, não há desenvolvimento de ciência e tecnologia num país com a estrutura econômica que nós temos que não passe pelo investimento do Estado brasileiro. E há um outro elemento que eu julgo como também muito grave, né, que é uma conquista que também veio da Constituição de 88, além da própria autonomia universitária, que é a obrigatoriedade do concurso público para ingressar no serviço público. Uma das coisas que está sendo colocada, e essas são as palavras do próprio ministro, né, Weintraub, que fala o seguinte: olha, nós vamos passar a contratar não mais pelo RJU, né, não vão ser mais estatutários, e os professores, nós poderemos contratar professores através das OS, né, com a legislação, com a CLT, né, a partir da CLT, sem fazer concurso. Isso para nós é algo extremamente preocupante, né? Isso tem efeito sobre a carreira docente, tem efeito sobre a dedicação que esses professores fazem
para o ensino, para a pesquisa e para a extensão. Então, nós acreditamos que isso pode parecer para alguém alguma vantagem, mas não tem absolutamente nada de vantajoso, ao contrário, nós estaremos regredindo, inclusive nas regras democráticas, republicanas, para o ingresso no serviço público. Né? Nós achamos que isso também é algo muito ruim que está previsto no texto do Futurice. Na verdade, o Futurice, né, mexe com mais de 16 leis, né, além de aspectos que nós já identificamos numa análise preliminar, de que ele tem também aspectos inconstitucionais. A própria alteração que pretende promover no que é o significado da autonomia universitária, transformando a autonomia universitária em autonomia financeira. Diz assim, vão atrás de recursos e se virem. Né? Por isso que a gente tem chamado virem-se. Né? Alguns têm falado de frature-se ou fature-se. Isso tem sido, as mídias sociais, nas redes sociais, tem sido apelidado esse programa de diversos nomes. Inclusive, e isso se justifica exatamente porque o reconhecimento de que coloca um projeto para as universidades que não interessa à sociedade brasileira. Olha, eu quero agradecer a presença de vocês. Eu particularmente adorei o bate-papo aqui, viu? Obrigado por ter vindo, doutor Jonathan e professor Marcelo. Até a próxima. Eu que agradeço, Nena. Sempre que possível estaremos aqui prestigiando o seu programa, o Master News. Um abraço a todos. Um abraço nosso também da universidade. Estamos sempre à disposição para contribuir com os debates. Obrigado. Muito obrigada. Daqui a pouco vamos conversar com o secretário de Segurança Urbana e Cidadania do município de João Pessoa, o Denis Soares, em instantes. Ele está de volta. Do Cavalcante. Hoje nós chegamos